Vamos dar uma olhadinha então nos problemas que envolvem triângulos retângulos. Vamos lembrar então, pessoal, quais são as razões trigonométricas. A primeira, o seno de alfa, que é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente de alfa, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tem uma tática para a gente poder lembrar delas. E vamos simplesmente repetir o que está aí para ver o que acontece. Se eu falar que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, cosseno é o adjacente pela hipotenusa e a tangente é o oposto pelo adjacente. E eu acabo formando esta palavrinha mágica aí entre os professores de matemática, que é o SOHCAHTOA. Se vocês lembrarem desta palavrinha, dificilmente vocês vão esquecer dessas três formulazinhas que vão resolver tudo o que a gente precisa a partir deste momento. Então, para poder pôr em prática tudo o que a gente viu no vídeo anterior, vamos resolver aí alguns exercícios, inclusive depois tem um probleminha e uma questão de vestibular, para a gente ver como é que a gente vai aplicar. Então, primeira coisa que eu tenho que ver sempre, eu gosto de escrever a palavra SOHCAHTOA para poder me guiar. E eu vou pensar o seguinte, o que eu estou querendo na primeira questão? Quero o valor de x. Em relação ao ângulo que foi dado, este x é um cateto que não encosta no ângulo, então ele é o cateto oposto. Este y é o cateto adjacente, agora não precisa, mas para resolver essa questão de baixo vai ser importante. O 9 é a hipotenusa. Então, vamos ver. Eu tenho 9, quero x. Cateto oposto hipotenusa, onde é que ele está? Na primeira sílaba. Então, eu vou fazer que o seno de 65 é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 9. Eu não tenho obrigação de saber o seno de 65 de cabeça. Então, eu vou consultar uma tabela que me diz que o seno de 65 graus é aproximadamente 0,91. Então, agora basta eu fazer essa substituição. X sobre 9 igual a 0,91, o que vai me dar que o x é igual a 8,19. Bom, qual é a que mais se aproxima aqui? O 8,1, então é esta a resposta. Agora vamos ver nessa segunda aqui. Eu quero o y, que é o cateto adjacente. Eu tenho o 9, que é a hipotenusa. Então, cateto adjacente e hipotenusa, eu encontro na segunda sílaba da palavra SOHCAHTOA. Então, vai ser o cosseno de 65 igual a cateto adjacente, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é 9. Eu não tenho obrigação de saber o seno de 65 e o cosseno também não. Então, eu vou lá numa tabela e consulto que o cosseno de 65 é aproximadamente 0,42. Substituindo, então, vai ficar que o y sobre 9 é igual a 0,42 e, portanto, o y, 9 vezes 0,42, que é 3,78, e neste caso está na alternativa E. Então, como é que faz para não errar? A gente simplesmente tem que conseguir se dar conta do que está te pedindo e o que tu já tem, e daí conseguir aplicar qual das três razões que tu usa, se seno, cosseno ou tangente. Vamos dar uma olhada num outro exemplo aí. De um homem de 1,80 m que observa o ponto mais alto de uma torre ao inclinar o seu olhar em 11 graus quando se afasta 75 metros da base da torre, e pergunta a altura da torre. Esse tipo de problema, gente, tenta sempre desenhar. Por mais tosco que seja o teu desenho, ele sempre te ajuda. Eu, por exemplo, não desenho muito bem, mas consigo me virar nesse caso. Então, eu vou desenhar um homem aqui, eu só sei desenhar palitinho, não tem problema nenhum. Ele se afastou 75 metros de uma torre e ele está enxergando aqui a torre, quando o olhar dele está 11 graus em relação ao horizonte, ou seja, ele forma um ângulo aqui de 11 graus.
O que eu tenho então, gente? Os 75 metros de distância em relação ao 11 graus é esse cateto adjacente aqui. A altura da torre vai acabar sendo o cateto oposto. Oposto e adjacente, vamos lembrar, escrevendo o SOHCAHTOA, oposto e adjacente aparece na última sílaba. Então, a tangente de 11 graus vai ser igual à altura da torre, que é o cateto oposto, dividido pelos 75 metros que este homem se distanciou da torre, que é o cateto adjacente. Procurando na tabela o valor da tangente de 11, eu vou descobrir que é aproximadamente 0,19. Então, agora, fazendo a substituição, h sobre 75 metros é igual a 0,19, portanto, a altura, 75 metros vezes 0,19, o que será 14,25 metros. Mas aqui eu preciso me dar conta de uma coisa, gente. 14,25 é o que esse homem enxerga acima da altura dele. É a altura da torre acima dos olhos dele. Portanto, qual vai ser a altura da torre? Tem que cuidar muito para não cair nesse tipo de pega-ratão. Vai ser os 14,25 metros somado a 1,80 m, que é a altura desta pessoa. E este resultado vai ser, então, 16 metros e 5 centímetros. Para finalizar, peguei uma questão do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2014. E o que está dizendo aqui? Uma característica bem marcante da URGS é que dificilmente tu vai ter que encarar uma questão aonde tem um único conteúdo de matemática. Geralmente está misturado uma coisa com outra. Então vamos às informações. Ele está dizendo que tem um retângulo ABCD de lados 6 e 9, ok? O texto condiz perfeitamente com a figura. E ele está dizendo o seguinte, a área do paralelogramo sombreado é 6, então ele quer saber o cosseno de alfa. Bom, olhando assim, pode não parecer tão fácil. Vamos usar essa primeira informação. A área do paralelogramo é 6. Eu estou enxergando um paralelogramo achurado ali. E o que eu sei a respeito da área de um paralelogramo? Que, independente de onde eu colocar a altura, se for aqui dentro ou fora dele, não muda nada. Portanto, basta eu fazer base vezes altura para eu encontrar a área. Se essa área é 6 e eu já estou vendo aqui que a altura também é 6, qual vai ser a base? Base vezes 6 é igual a 6 e, portanto, a base desse paralelogramo é 1. Este pedacinho aqui mede 1, gente. Então, quanto mede o resto da base deste retângulo? Só pode medir 8. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu estou enxergando aqui, ó, neste AD e este pontinho aqui um pouquinho antes do C, o que eu consigo enxergar aqui? Este triângulo que eu estou listrando, ele é um triângulo retângulo, onde um dos catetos mede 8, o outro cateto mede 6, a hipotenusa eu ainda não sei. E eu também sei o seguinte, ó, que o cosseno de alfa certamente vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente eu já sei que é 8, a hipotenusa ainda não faço ideia. Eu vou ter que calcular ela. Mas nesse caso é bem simples, ó, basta fazer Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, 36 mais 64, que é 100. Portanto, a hipotenusa é raiz de 100 e, portanto, 10. Então, agora basta fazer esse cosseno aqui. O cateto adjacente é 8, a hipotenusa é 10, não tem nas alternativas porque eu posso simplificar por 2. Simplificando 8 por 2 é 4,
10 por 2 é 5, e eu chego em 4/5, que está na alternativa D. Ok, pessoal? Então, esse tipo de probleminha é bem simples. O que tem que fazer para pegar bem esta matéria é praticar bastante, é pegar as listas de exercícios que estão disponíveis aí e se puxar para que possa compreender que esse conteúdo é bem tranquilo, desde que pegue a manha de sempre identificar o mais rapidamente possível o que é o oposto e o adjacente para poder utilizar a razão trigonométrica correta. Então a gente fica por aqui, eu agradeço e a gente se vê na próxima. Valeu!